Hoje é um dia especial para nós, é um dia que nós vamos juntos como um só corpo celebrar o sacrifício do Senhor por nós. Nós hoje vamos tomar a Santa Ceia todos juntos. E foi algo que o Senhor Jesus ordenou aos seus discípulos e disse para nós fazermos em memória dele, o partir do pão, o beber do cálice. Senhor, nesta manhã, Senhor, nós queremos agradecer o Teu nome, Pai. Nós queremos te agradecer, Senhor, porque sabemos que é para nós um privilégio poder estar aqui, Senhor, na Tua casa, Pai. Para Te agradecer, para Te louvar, Senhor. E para ouvir mais, Senhor, sobre Ti, Senhor. Que nesta manhã, Senhor, à medida que nós entoamos louvores ao Teu nome, Pai, a Tua presença gloriosa possa encher este lugar, Senhor. O Teu Santo Espírito possa encher, Senhor, os nossos corações nesta manhã, Pai. E à medida, Senhor, que nós Te louvamos, Senhor, Ele possa mudar-nos, Senhor, de dentro para fora, Senhor. À medida que nós Te agradecemos, Pai, que o nosso eu diminua e que Tu cada vez cresças em nós mais e mais, Senhor. Que nesta manhã, Senhor, nós possamos ser cheios da Tua presença, Senhor. Que Tu possas nos instruir, Senhor. Que a Tua palavra venha a penetrar o mais íntimo do nosso ser esta manhã, Senhor. Porque a Tua palavra, ela é a verdade, Senhor. Ela é que faz a divisão, Senhor, do corpo e da alma, Senhor. A mais afiada que uma espada de dois gumes, Senhor. E esta manhã, Senhor, nós deixamos que a Tua palavra possa esquadrinhar o nosso ser, Senhor. Nós queremos sair diferentes da maneira a qual nós entramos, Pai, nesta manhã. E nós Te pedimos, Deus, que nesta manhã, Senhor, Tu venhas a operar, Senhor, maravilhas no nosso meio, Senhor. Tu venhas a testificar, Senhor. Tu venhas a trazer a resposta, Senhor. Tu possas trazer a cura, Senhor, para a glória do Teu santo nome, Senhor. Nós colocamos tudo nas Tuas mãos, Senhor. E já Te agradecemos, Jesus, por tudo aquilo que Tu vais fazer, Senhor. E por aquilo que Tu és nas nossas vidas. No nome de Jesus, toda a igreja diz amém. E aplauda o nome do Senhor nesta manhã.
Ti, Jesus. Não há outro além de Ti a quem nós possamos adorar. Senhor, Tu és digno de todo o nosso louvor, de toda a honra e de toda a glória. Nos rendemos a Ti neste dia, Senhor. Nos rendemos ante Ti a Tua presença que é maravilhosa e está neste lugar, Deus. Pai, que Tu possas vir, Senhor, sondar esta sala, Senhor. Que Tu possas vir sondar esta sala e encontrar em nós verdadeiros adoradores. Pessoas que estão aqui, Senhor, independentemente das circunstâncias, Senhor. Independentemente do que se passa lá fora na nossa vida, Senhor. Hoje nós entramos neste lugar com um coração quebrantado, Senhor, para buscar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. O nosso coração é Teu, meu Deus. O nosso coração é Teu, Jesus. E nós queremos declarar que o Teu nome é santo. Nós queremos declarar que o nome é doce, que o Teu nome é o mais doce, Senhor. Que o Teu nome é o mais poderoso, Senhor. Que é o Teu nome que sara as feridas, Senhor. Que é o Teu nome que muda histórias, Senhor. Que é o Teu nome, Senhor, que reconstrói, Senhor, vidas destruídas, Pai. E nós nos rendemos a Ti, Senhor. A grandeza do Seu nome, corações se voltarão, reconhecendo o Filho enviado pelo Pai, como herança prometida, as nações receberá, e todo povo, tribo e língua, então declarará: Jesus, Jesus, nome mais doce, nome mais santo. Jesus, Jesus, nome mais doce. Igreja, vamos voltar ao início. Mais santo. Oh, oh, oh.
levantando o nome que é sobre todos os nomes, aquele que pode vir curar a tua enfermidade, aquele que pode vir restaurar a tua situação, aquele que pode vir trazer a solução àquilo que para ti parece impossível. Mais uma vez, igreja. Quem é que se compara a ti, Senhor? Tu és aquele, Senhor, que abandonaste o 99, Senhor, só para nos resgatar. E o que seria de nós, Senhor, sem o teu amor perfeito, Senhor? O que seria de nós, Senhor, sem a tua graça maravilhosa, Senhor? Quando eu estava condenado pelos meus próprios pecados, era o meu fim, era o meu fim, era o meu fim. Mas Deus mandou seu filho amado, pelo seu amor foi resgatado. Sangue eu fui comprar, sangue eu fui comprar, sangue eu fui comprar.
glorificamos o teu nome nessa manhã, porque não há outro Deus semelhante a ti, não há outro que seja digno de ser adorado, não há outro que seja digno de ser glorificado. Toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração, nós levamos a ti nessa manhã, Jesus. Nós elevamos os nossos pensamentos a ti, Jesus. O Senhor é o nosso Salvador, o Senhor é o nosso Redentor que vive, aquele que foi morto, aquele que foi como um sacrifício vivo para nos salvar. Ah, Jesus, 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 nós te louvamos nessa manhã. A tua igreja te louva, a tua igreja te adora. Aleluia. Ó Jesus, tu és, Jesus, a razão do nosso viver. Tu és, Jesus, a razão da nossa vida. Ó Jesus, nós olhamos para o Senhor Jesus, não como uma religião, não como uma tradição, mas nós olhamos para o Senhor como nosso Salvador. Nós olhamos para o Senhor como aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Aquele que por meio somente de ti que chegaremos a Deus. Nós te louvamos, Jesus, nessa manhã. Nós glorificamos o teu nome nessa manhã. Abra sua boca que ele me fale agora. Obrigado, Jesus. Hoje é dia de Santa Ceia. Hoje é o dia que nós celebramos, porque o nosso Jesus morreu, mas ele ressuscitou e ele está vivo. O nosso Jesus se sacrificou. Ele pagou o preço pela nossa vida. Não foi preço de ouro, de prata. Foi o preço de sangue. Foi o preço de sangue.
vida tem sentido, mas porque o sacrifício que o Senhor fez naquela cruz do Calvário, e hoje a nossa vida tem sentido. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Fala comigo assim: Jesus, muito obrigado pelo sacrifício, pelo sangue derramado naquela cruz do Calvário. O Senhor pagou o preço pela minha vida. Senhor Jesus, eu não merecia, mas a tua graça me alcançou. E hoje eu sou grato por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor realizou, por todo o sacrifício. Eu sou grato, Jesus. E eu te louvo nessa manhã. Eu entrego a minha adoração nessa manhã. Somente a ti, que é digno de honra, de glória, de louvor e de adoração. Celebre aplaudindo o nome dele agora. Obrigado, Jesus. Bom dia. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Amém. Glória a Deus. Que maravilha poder estar juntos nessa manhã. Amém? Que maravilhoso é poder sentir a presença do nosso Deus nessa manhã. Que Deus abençoe as nossas crianças, tá? Que elas possam ir em paz e segurança ali e possam experimentar também da palavra do Senhor. Amém, queridos? As nossas crianças, nós somos muito felizes porque nós temos muitas crianças nessa igreja. Né? É o futuro da igreja, as crianças. Ontem nós fechamos aqui o último dia de oração, né? Durante todos os meses, 7 dias nós separamos como primícias para orar ao Senhor, para entregar diante do Senhor a nossa súplica, a nossa oração, né? E nós todos esses dias oramos por toda a igreja, oramos por todos vocês, oramos pelas crianças, pelos jovens, e nós acreditamos que Deus está cuidando de nós. Deus está cuidando dos jovens, Deus está cuidando das crianças, Deus está cuidando das famílias. Você crê nisso? Amém? Amém? Glória a Deus por isso. Queridos, eu quero começar essa manhã glorificando a Deus por tudo que Ele tem feito. Amém. Pelas maravilhas dEle na nossa vida. Sabe, se você está hoje aqui nessa manhã, Deus já realizou um milagre na sua vida. Amém? Amém. Glória a Deus. Abra sua Bíblia aí comigo. No livro de Atos, hoje eu quero falar de algo muito poderoso, uma celebração muito poderosa. Amém? Quero agradecer a Deus também pela vida da Dona Lúcia, que deve estar nos assistindo. Na semana passada, no final de semana, nós estávamos lá no Porto, fazendo ali uma reunião muito abençoada, num lar, onde ali tivemos a oportunidade de conviver com os irmãos ali. Foi uma grande bênção, pessoas visitantes estavam ali e tiveram a oportunidade de ouvir falar do nome de Jesus, tiveram a oportunidade de receber uma boa notícia. Sabe, evangelho é boa notícia, é boas notícias do reino de Deus. Eu fico muito feliz quando as pessoas têm a oportunidade de receber a palavra de Deus, o conhecimento de Deus. Querido, porque o conhecimento de Deus muda a nossa história. O conhecimento de Deus coloca um marco na nossa vida. O conhecimento de Deus, ele faz a nossa vida ser diferente. Amém? Amém.
Amém? Temos muitas pessoas aqui que já não são mais a mesma. Amém? Você não é mais o mesmo. A Bíblia diz que quando nós aceitamos Ele como nosso Senhor e Salvador, nós nos tornamos uma nova pessoa em Cristo Jesus. As coisas velhas agora se passaram e agora tudo se faz novo na nossa vida. Amém? E tudo isso que se faz novo na nossa vida, toda essa mudança que acontece na nossa vida, tem alguém que faz isso. Tem uma pessoa que faz isso. Que faz essa mudança, que traz essa transformação. Que muda a nossa maneira de agir, que muda a nossa maneira de pensar, que muda o nosso caminhar. E hoje eu quero falar dessa pessoa. Amém? Eu quero falar dessa pessoa. Abra aí então a sua Bíblia no livro de Atos. Livro de Atos, no capítulo 2, aliás. Livro Atos, capítulo 2, o verso 1. Nós vamos ler aqui. Glória a Deus. Atos, todos encontraram aí? Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais passaram sobre cada um deles, pousaram sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar outras línguas segundo o Espírito lhe concediam que falassem. Amém? Incline a sua cabeça só por alguns instantes. Maravilhoso Espírito Santo, a tua presença está neste lugar. A tua presença habita em nós. Fale conosco nesta manhã. Traga conhecimento para a nossa vida. Porque nós acreditamos que o conhecimento nos liberta. Porque a tua palavra diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu quero falar hoje sobre essa pessoa linda, maravilhosa, que é o Espírito Santo. Fala comigo assim: o Espírito Santo é Deus. Amém? Amém. Então, queridos, nós estamos aqui diante de um texto. Todos vocês com certeza já conhecem esse texto, né? Já conhecem essa passagem da Bíblia que fala sobre a descida, né? Sobre a descida com poder, para dar poder aos discípulos de Jesus, que é a descida do Espírito Santo. Pastor, mas como que é isso? O Espírito Santo já não estava na terra, já não agia. Querido, o Espírito Santo ele já estava. Ele já agia, né? Agia e agiu na vida de muitas pessoas. E nós olhamos a Bíblia e nós vemos ele agindo, né? Na vida de muitos homens na Bíblia. Então o Espírito Santo ele já agia. Ele já se manifestava. Mas aqui, nesse texto, está se cumprindo uma promessa que Jesus deixou. Hoje, domingo, dia 8 de junho,
se celebra o dia da descida do Espírito Santo. Amém? Hoje, dia 8 de junho, essa data ela vai variando conforme a Páscoa. Né? Conforme a Páscoa. Então, 50 dias depois, né, vem, porque Jesus, ele disse para os discípulos, olha, vão, fique ali num lugar, né, um lugar onde é chamado cenáculo, fiquem ali, todos ali reunidos, porque virá sobre vocês o poder do Espírito Santo. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Amém? Então eles estavam ali, todos reunidos. E aqui era um tempo de celebração. Era um tempo onde a comunidade judaica celebrava uma semana, aliás, algumas semanas festivas em Jerusalém. Né? Estava acontecendo ali, era o tempo dessa semana festiva, que denomina-se a festa das semanas, ou a festa do Shavuot, em hebraico, é isso, pastor? Me ajuda aí. Né? Então eram essas semanas, eram 7 semanas que celebravam, e aí também dava o nome de Pentecostes. Né? Que era a festa das semanas. É uma festa tradicional judaica que eles celebravam desde Moisés, né? Quando Moisés subiu ao monte a chamado de Deus para pegar, né, o livro, para pegar as tábuas da lei, né? Foi no tempo que Deus determinou a lei para que o povo de Israel, né, tivesse algo para que eles pudessem se guiar dentro daquilo que era a vontade de Deus para o povo de Israel. Né? Então, nessa festa era onde era trazida a Torá, e ali era lida a Torá, né? Era lida ali diante do povo. E eles celebravam esse tempo porque agora eles tinham recebido de Deus as leis, recebido de Deus a palavra que iria guiá-los, né, no caminho da verdade de Deus, no caminho que agradava a Deus. Então ali era lido também os 10 mandamentos, né? Quem conhece os 10 mandamentos? Que todos conhecem os 10 mandamentos. Então era essa semana, querido, e como nós estamos vendo, até no estudo bíblico, eu vou abrir de novo aqui e vou falar. Eu vou ser insistente com a igreja. Venha ouvir, venha conhecer, querido, a palavra. Venha ter conhecimento da palavra. Estudo bíblico na sexta-feira às 19h30. São histórias que nós conhecemos, nós passamos a ter conhecimento, que vai trazer, o que vai abrir a nossa mentalidade acerca de muitas coisas. Sabe, a vida cristã, tem muitos crentes, tem muitas pessoas que elas estão vivendo segundo aquilo que ela aprendeu também, né, de alguém. Sabe, eu posso falar para você, eu aprendo todos os dias que eu venho no estudo bíblico. Não é porque eu sou pastor, não é porque o pastor Bruno é pastor, que nós sabemos de tudo. Nós passamos a adquirir conhecimento quando nós buscamos esse conhecimento, né? Então, é importante nós conhecermos a palavra de Deus. Eu falo isso desde o início dessa igreja. Conheça a palavra de Deus. Porque se algum dia der uma louca no pastor e estiver pregando algo aqui que não está na palavra, você conhece e você vai permanecer firme na palavra de Deus. Eu estou falando isso, querido, porque eu peço a Deus todos os dias, de joelho no chão, para que eu permaneça pregando a verdade de Deus.
porque a gente conhece muitas pessoas, muitos ministérios que começaram pregando a palavra e hoje prega conhecimento de si próprio. E hoje prega aquilo que é do seu próprio entendimento. Hoje prega o seu ego na igreja. Hoje vem para a igreja para alimentar o ego. E estão levando palavras e conhecimentos para a igreja que não está na palavra de Deus. Que não está no conhecimento da palavra de Deus. Por isso eu me esforço, por isso eu insisto e eu não me canso de dizer as mesmas coisas. Conheça a Bíblia. Conheça a palavra de Deus. Não viva por aquilo só que você está ouvindo de alguém. Não viva só por aquilo que o pastor está dizendo. Você precisa conhecer a verdade de Deus. Amém? Amém. Então tem pessoas que elas estão num lugar, ela nem consegue contestar aquilo que está sendo pregado, porque ela não tem conhecimento. Ela vai naquilo que está ali uma pessoa à frente falando. Querido, e não é isso que Deus quer. É por isso que a Bíblia diz que o povo perece porque falta conhecimento. Amém? Deixei aqui uma deixa de novo, para o estudo bíblico. Isso é muito importante. É muito importante mesmo. Então, para dizer o quê? Para dizer que no estudo bíblico nós estamos aprendendo. Nós estamos vendo, você que está vendo, você está vendo que ali os acontecimentos, nada é por acaso. Nada é por acaso. Às vezes, mas como que Deus pega Abraão, pai, chama ele de homem de fé, né? E Deus fala para Abraão, olha, Abraão, vai para ali. Abraão, depois vai para lá. Passa no Egito, Abraão. E aí, nós vamos vendo isso e mais algumas coisas, e nós às vezes achamos, mas não tem sentido. Por que Deus antes disso, lá em Abraão, disse que o povo de Israel passaria por um tempo de escravidão? Esses debates têm sido maravilhosos no estudo bíblico. Mas como assim? Deus lá em Abraão disse que o povo passaria por um tempo de escravidão e que nesse tempo de escravidão ele tiraria o povo dele e faria o povo dele voltar de novo para a terra de Canaã. E aí às vezes nós questionamos e pensamos, mas como assim? Então existem muitas coisas que nós estamos aprendendo. Não é por acaso. Deus, Ele escreveu tudo certinho. Deixa eu falar para você, nada acontece na sua vida por acaso. Amém. Você não está onde está por acaso. Amém. Você não saiu da sua nação, do seu país por acaso. Você não nasceu na Ilha da Madeira por acaso. Amém. Nós precisamos entender isso. Essa igreja está aqui implantada nesse lugar, não é por acaso. Então nós precisamos compreender, entender o agir de Deus e saber que nada acontece por acaso. Querido, não existe coincidência. Existe, nós falamos, Jesuscidência. Não é por acaso, queridos. Não é por acaso que Deus colocou alguém perto de você para trazer a palavra, o conhecimento de Deus. Não foi por acaso, Não foi por acaso, por exemplo, que a pastora ficou mais um ano na universidade, porque ela teve a oportunidade de falar para a Luana, de pregar. Estão entendendo as coisas? Desculpa falar o teu nome. Mas amém? Estão entendendo que não é nada por acaso. Não é por acaso que eu saí do Brasil, queridos. Não é coincidência eu ter saído do Brasil no ano de 2004 para estar aqui na Madeira. Eu estou aqui há 21 anos na Ilha da Madeira, ou vai fazer agora em agosto 21 anos. Eu sou mais madeirense que brasileiro, sabia? Eu sou madeirense agora. Eu tenho um ano a mais na Madeira do que no Brasil. Eu vim de lá e eu tinha 20 anos. E hoje eu tenho 41.
Nem parece, né? Convencido, não? Convencido, não? Mas então assim, eu fico olhando essas coisas, eu fico maravilhado, pastor Bruno, com as coisas que Deus faz. E aí, às vezes a gente anda tão natural que a gente pensa, não, é assim mesmo. Ah, é um acaso eu ter saído de lá, estar... Querido, olha um trabalhar de Deus. Em 2004, eu saio do Brasil para uma terra que eu não conhecia, que eu nem sabia que existia no mapa. Eu nem sabia se a Ilha da Madeira existia ou não. E eu estava lá, queridos. Eu estava, sabe como quem? Eu estava como... Eu não quero comparar no nível de grandeza, tá? Porque eu sou pequenininho. Como Elias ou Eliseu estava arando a terra. Eu sempre misturo os dois. Elias ou Eliseu? Acho que é Eliseu. Eliseu estava arando a terra. Estava lá com as suas juntas de boi arando a terra. E aí Deus aparece para ele porque tinha um plano, tinha algo, tinha um propósito na vida dele. Né? E aí eu estava lá com uma enxada na mão, no sol quente de quase 40 graus, capinando, querido, um terreno. E o senhor desse terreno assim encostado, eu me lembro como se fosse hoje, encostado assim numa cerca, e ele me vendo ali capinar o terreno, e ele diz assim, ô Clebson, era mais ou menos assim a voz dele, ô Clebson, você quer ir para Portugal, menino? Eu falei, ô seu Tico, a vontade é muito, mas tem dinheiro, seu Tico. Na altura era muito caro para vir para Portugal. Era muito caro. Até hoje não é barato, né? Não é barato. Ir para a minha cidade hoje deve estar custando 1.500 euros e de volta. Não é barato. Eu falei assim, ô seu Tico, não tem condições. Ele falou, ô menino, você quer ir para Portugal? Eu vou pagar para você ir. Querido, ele foi lá numa agiota. A agiota é aquelas pessoas que emprestam dinheiro a juros. Ele foi lá numa agiota e ele pegou a terra dele, deu como hipoteca, hipotecou a terra dele, pegou o dinheiro e me deu para vir para Portugal. Você já parou para pensar nisso? Aí a gente, coincidência? Não, querido. É plano de Deus, é propósito de Deus. É plano de Deus, é propósito de Deus. A partir daquela conversa, não teve meio tempo, vou pensar se eu vou pegar o dinheiro. Não, ele naquela semana ele fez isso, hipotecou a terra, pegou o dinheiro e falou, tá aqui, pode ir para Portugal. Eu não queria acreditar. Sabe por quê? Porque se eu tivesse que trabalhar para vir para Portugal, sabe quando é que eu vinha? Talvez agora, passados uns 20 anos, talvez eu já tinha vindo. Juntando dinheiro. O problema é que não dá para juntar, né? Porque uma diária de trabalho na altura era 15 reais. Era diária de... Você trabalhava das 7 horas da manhã até as 6 da tarde. 15 reais. Para ganhar 15 reais. 15 reais hoje deve dar uns 2 euros. Não. 3 euros. 3 euros. Mas aí o que acontecia? O que ganhava era para a família, era para ajudar em casa. Né? Era para ajudar em casa. Nós não tínhamos o dinheiro próprio, não era nosso, era para ajudar em casa. Eu já falei aqui, nós vivíamos, éramos assim, bem... de dinheiro, ela tinha quase nada. Né? Então, olha o que Deus faz. E aí o detalhe, vem para cá para a história. Eu saio de lá. Eu saio do Brasil e venho para Portugal. 2004, dia 9 de agosto de 2004, eu paro em Lisboa. De Lisboa peguei o voo para cá. Queridos, 2004, agosto. Aí eu não posso
coisa aqui, porque as datas eu posso ser rápido nas datas, mas a minha esposa está ali já para. Em 2005, queridos, eu conheci a minha esposa. Glória. Deus é fiel. E aí, você não sabe a história dela. Ela pediu um esposo para Deus. Ela já contou para algumas pessoas. Nesse ano, ela no início do ano, já era no início de 2005, não? Que era o projeto de vida? Setembro de 2005. Setembro. No primeiro Que já ia mês. preparar para o outro Primeiro ano. domingo, sim, que era para o projeto de vida para 2007. 2006. Era o projeto para 2006. Aí ela pediu na carta dela um homem alto, magro. Ela é porque assim, ela ficava encabulada também por causa disso. Ela olhava para a Bíblia e aí Deus mandava construir uma arca. Ele falava, olha, comprimento, largura, altura. E ela ficava indignada com esses detalhes todos. E falava assim, por que não só mandou construir uma arca? Aí ela viu que Deus é um Deus de detalhes. E aí ela foi fazer o projeto de vida dela, ela colocou lá. Que era um homem alto, magro. Tá aí a razão porque eu não engordo, mas engordo sim, já engordei bastante. E aí ela colocou outro detalhe, temente a Deus. Temente a Deus. Só que aí o que acontece? Olha o plano de Deus, olha o propósito de Deus. Eu saí do Brasil, eu não tinha conhecimento da verdade de Deus. Eu não era uma pessoa temente a Deus, porque eu não tinha me encontrado, né, com Deus. E aí no dia que eu fui na igreja, ela não foi. No dia que ela não foi, eu aceitei Jesus no primeiro dia. Como meu Senhor, como meu Salvador. Deus entrou na minha vida. Porque o conhecimento da palavra me apresentou um Jesus que eu ainda não conhecia. O conhecimento da palavra, e eu acredito que quem me mostrou essa verdade foi Ele. Foi essa pessoa, foi o Espírito Santo. Amém. Esse que desceu ali em Pentecostes. No dia da festa de Pentecostes. Me tirou do Brasil. Me trouxe esse conhecimento. Eu aceitei Jesus na minha vida. No outro domingo ela já estava na igreja. Depois começamos a namorar já em me ajuda aí. Homem, nunca faça isso, tá? Não se perca nas datas, porque depois você já sabe como é que é. Começamos a namorar em novembro. Namoramos 3 meses e casamos. Ah, uau! Quem já foi tão rápido assim no namoro? Levanta a mão. 3 meses e casamos. 3 meses namoramos e casamos. Muitas pessoas disseram assim, isso aí não vai dar certo, foi muito rápido. Isso aí, esse menino está querendo a residência. Ele está querendo a nacionalidade. Foi isso que aconteceu, querido. Muitas pessoas disseram assim, esse menino quer ficar legal no país. Deus já tinha mudado, o Espírito Santo já tinha mudado a minha vida, querido. O Espírito Santo já tinha mudado a minha vida. E agora ele estava construindo aquilo que era o plano dele, aquilo que era o propósito dele na minha vida. Deixa eu falar para você, não existe coincidência, tudo é um propósito. Fala para essa pessoa que está do teu lado, tudo é propósito. Tudo é plano de Deus. Tudo é plano de Deus. Amém, queridos? Tudo é propósito, tudo é plano de Deus. Pastor Bruno, eu me agarrei a isso e eu creio de toda a minha fé que é assim. Que tudo é plano, que tudo é propósito de Deus. Conheci a minha esposa. Não foi amor à primeira vista, tá bom? Porque eu estava na igreja e estava lá e errei a música e dei risada. No final ela não me conhecia de parte nenhuma, ela chegou para mim e falou assim, o meu nome é Suzana, tem cara de palhaça? Porque ela cantava no louvor e ela fazia, né, as coreografias das músicas. E eu como errava ali as coreografias, fiquei dando risada, mas um amigo meu, que foi um amigo que me levou para a igreja.
E aí ela chega pra mim e diz, meu nome é Suzano, tem cara de palhaça? Então não foi amor à primeira vista. Não foi. Por quê? Porque se não fosse essa pessoa que é o Espírito Santo, eu nunca mais tinha pisado na igreja. É verdade. Né? Você já pensou? Você chega aqui a primeira vez. Você chega aqui a primeira vez e você tem uma recepção dessa. Que recepção, né? Meu nome é Suzano, eu tenho cara de palhaça. Brava. Nunca mais voltava na igreja. Se não fosse o Espírito Santo, se não fosse propósito de Deus, nunca mais voltava. Querido, e a verdade é que eu conheci ela depois, em 3 meses, namoramos e casamos. E hoje eu vou encurtar o assunto, senão eu vou parar. Daqui a pouco eu não tenho mais tempo, pastor, já foi. E o que aconteceu hoje, queridos? Eu já estou caminhando já por 20 anos de casamento. Muitas pessoas que casaram naquela época, antes de mim, já se separaram 1, 2, tem pessoas que já se separaram até 3 vezes. Querido, mas eu vou falar para você, quando o Espírito Santo está na nossa vida, quando o Espírito Santo realmente ele está na nossa vida, fazendo a obra na nossa vida, nós temos outra mentalidade. Nós já não somos mais as mesmas pessoas. É por isso que hoje, o dia que se celebra, né, a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes, eu quero falar para você, não abra mão do Espírito Santo. Amém. Porque o Senhor Jesus disse que é Ele, é o Espírito Santo que guiará o nosso caminho. É o Espírito Santo, querido, eu poderia falar aqui, pastor, uns 10 cultos do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele não é um Deus menor. Para de ter esse pensamento. Há Deus, Jesus, Deus Pai, Jesus Filho e Espírito Santo. Não. É Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. É um só. É a trindade de Deus. Você aprende isso lá com poucos anos de vida. A trindade de Deus. Pai, Filho e Espírito Santo. E o Espírito Santo, o Pai é aquele que está lá. Aquele que está lá no céu. E Jesus é aquele que estava lá e que desceu para pagar o preço por nós. E o Espírito Santo é um Deus que está aqui conosco e que guia o nosso caminho. Amém. Que direciona a nossa vida, a nossa caminhada, a nossa jornada. Se você está aqui até hoje como crente, como cristão, é porque o Espírito Santo tem guiado você. Amém. É porque é o Espírito Santo que tem te convencido da verdade. Amém. É o Espírito Santo que revelou ao seu coração esse caminho, essa verdade. Amém, queridos? Amém. Então é para que você não abra mão do Espírito Santo. Porque Ele é aquele que vai guiando a nossa vida. A Bíblia fala que o Espírito Santo é como um selo na nossa vida. Sabe aquela carta que antigamente, hoje já não se usa muito, o selo? Colocava um selo que aquele selo garantia que aquela carta chegaria no destino. Querido, o Espírito Santo é esse selo que sela a nossa vida e que faz a gente viver o propósito de Deus nessa terra. Amém. E leva eu e você para o destino final, que é a salvação em Cristo Jesus. Amém. Esse é o Espírito Santo. Esse é o Espírito Santo. Então eu quero falar para você nessa manhã. Tenha, busque, deseje todos os dias. Ele está à disposição de cada um de nós. Pastor, eu tenho falta de fé. Quem é que pode dar essa fé? O Espírito Santo. A Bíblia diz, pede a Ele que Ele lhe dá. Amém? O Espírito Santo, querido.
O Espírito Santo. Deixa eu beber uma água. O Espírito Santo. E aí, como eu já andei aqui, mas eu acho que você está conseguindo acompanhar o raciocínio? É porque às vezes a gente empolga aqui e vai levando a mensagem e às vezes pode ficar confusa para as pessoas. Mas eu acredito que vocês estão entendendo, certo? Amém? Está de fácil entendimento? Então o que acontece? Para dizer tudo isso que eu estou dizendo, que nada acontece por acaso. Que Jesus escolhe aqui, Deus escolhe o dia. Não foi coincidência, depois da Páscoa, quando completou 50 dias, exatamente no dia que era celebrada essa festa. Vem, aparece, eles estavam ali reunidos, E aqui eu aprendo uma coisa que nós precisamos entender. O Espírito Santo, ele não é controlado pelo homem, tá? Não é controlado pelo homem. Porque a Bíblia diz que eles estavam onde? Reunidos, no cenáculo. E aí o que acontece? A Bíblia diz que eles estavam sentados. Se você olhar na tradição dos judeus, eles oram ou de joelho ou de pé. E eles estavam sentados. Provavelmente eles estavam ali convivendo, batendo um papo, celebrando a festa de Pentecoste, talvez comendo alguma coisa. Foi quando veio o som. Aí o sinal do Espírito Santo ele veio como um som de um vento impetuoso e desceu sobre aquele lugar. E ali eles foram cheios do Espírito Santo. Querido, e agora fazendo essa ligação de que nada acontece por acaso, na ascensão de Jesus, quando Jesus vai subindo ao céu, o que ele diz? O que ele diz? Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Anunciai o Evangelho de Cristo. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ajudando essas pessoas a seguir o caminho a qual Jesus estava deixando. O caminho da verdade. Então, o que acontece? No dia que eles estavam celebrando, a questão de ter uma palavra, de ter um guião, não sei se eu posso dizer assim, que eles seguiam pelo ensinamento da palavra de Deus, vem o Espírito Santo para confirmar aquilo que Jesus tinha dito lá quando estava subindo. E ele disse que era para pregar, na Judéia, Samaria, e era para ir até onde? Até os confins da terra. Agora, não ficaria só em Jerusalém, não era ali só a Torá, o conhecimento não ficaria só ali, o conhecimento era para expandir, o conhecimento era para chegar às outras nações. Querido, é por isso que eu e você está aqui, para você ver que não foi por acaso aquilo que Jesus prometeu. Não foi por acaso a promessa de Jesus. E ali veio sobre eles, e ali Deus deu para eles poder. Poder de falar em outras línguas. A Bíblia diz, se você continuar lendo aí, você vai ver que ali nessa festa, onde estava todo mundo reunido, havia pessoas de vários lugares. De vários lugares. De vários lugares. Deixa eu ver aqui onde está. No versículo 6. Ouvindo aquela voz, juntou-se uma multidão, porque eles foram cheios do Espírito Santo. E aí a cidade estava em festa. Para você ver, nada acontece por acaso. Jesus já preparou tudo para a descida do Espírito Santo. Estava ali muita gente, muitas pessoas. Ouvindo aquela voz, juntou-se uma multidão.
e estavam confusas, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, perguntando uns aos outros: não são galileus todos esses homens que estão falando? Eles ficaram admirados, eles ficaram perplexos, porque estava se cumprindo aquilo que Jesus falou. A mensagem, a palavra seria pregada a outras nações. E ali estavam pessoas de outras nações. Então, como é que os ouvimos, cada um na nossa própria língua nativa? Partos, medos e elamitas, e os que habitam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia e Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, regiões do Líbano, perto de Cirene, fronteiros, romanos, até romanos estavam ali nessa festa. Tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses, árabes, todos temos ouvido a nossa própria língua falar das grandezas. Falar do quê? Falar das grandezas de Deus. Então aqui se cumpre, querido, a promessa que Jesus fez para os discípulos. Que eles receberiam poder e eles levariam a palavra de Deus, o conhecimento da palavra de Deus, né? Levariam o conhecimento da palavra de Deus a várias nações. É por isso que hoje o Evangelho está em quase todas as nações da terra. Porque Jesus tinha prometido isso. Amém, querido? E agora, o Espírito Santo, ele age na nossa vida. Ele age em mim, ele age em você, para que possamos... Porque a maior capacidade que o Espírito Santo deu aos discípulos, a maior capacitação, era para eles irem e pregar o Evangelho. É falar das maravilhas do nosso Deus. E com certeza, querido, o Espírito Santo quer liberar esse poder na minha vida e na sua vida. Ele quer usar eu e você. Porque foi aqui que nasceu a igreja. Foi aqui que deu início à igreja. Existem muitas nações da Europa e alguma outra parte africana que na segunda-feira é feriado. Porque celebram o nascimento da igreja. O nascimento da igreja. Isso aqui, algumas raízes de igrejas ainda celebram isso como um festival. Como um festival. Por quê? Porque dão muita importância. Porque foi o dia de Pentecostes aqui, 50 dias depois da Páscoa, que nasceu a igreja. A igreja que levaria o Evangelho, as boas notícias, que levaria a palavra de Deus a todas as nações. Então ali eles tiveram a oportunidade de ouvir na sua própria língua. É engraçado que nós temos aqui algumas línguas, só aqui na igreja, você já reparou? Só aqui na igreja nós temos algumas línguas. Né? Pessoas que vieram de outras nações. De outras nações. Estão aqui, né? E o Espírito Santo está lhe dando o dom para o Davi de falar em línguas para eles entenderem ali o inglês, né? Porque o pastor não consegue traduzir isso para vocês. É outro propósito. Mas para você ver que é propósito de Deus. Né? Foi à toa que o Davi estudou inglês? Não, porque Deus já tinha preparado para ele. Você vai ter que traduzir inglês na igreja Essência Cristã. Não foi por acaso que ele disse: eu quero que você saia daqui hoje com essa mente pulsando nesse entendimento que nada acontece por acaso. Nada acontece por acaso. O Espírito Santo de Deus está agindo na terra. Ele foi liberado, ele foi a promessa que Jesus deixou.
E Ele está aqui, sabe para quê? É para que tudo se cumpra conforme a vontade do Pai, a vontade de Deus. Amém? Então, eu vou terminar, porque eles me deram ali, eu acho que mais 5 minutos, e eu vou ter que parar. Mas vocês estão entendendo, queridos? Vocês estão entendendo a proporção que a igreja toma a partir de agora? De Atos 2. De Atos 2. Agora o Evangelho começa a ser pregado. A notícia começa a se espalhar. Veja bem que aqui agora, eles estavam perplexos, eles estavam entendendo aquilo que os galileus estavam falando. Eles não sabiam falar nessas línguas, mas Deus deu esse dom. O Espírito Santo deu esse dom ali, para que aquela multidão de pessoas que estavam ali ouvisse falar das maravilhas de Jesus. E eu fico imaginando, queridos, sabe por quê? Porque aqui, agora, Pedro começa a fazer uma pregação. E ele começa a falar do Evangelho. Ele começa a falar da palavra de Deus, que é a mesma palavra que me salvou, que te salvou. Que te trouxe para o propósito, para viver o propósito de Deus. E a Bíblia diz que Pedro começa a pregar e a falar das maravilhas. Porque agora, quem é que estava falando através de Pedro e das maravilhas? Quando você prega para alguém, quando você fala de Deus para alguém, é o Espírito Santo que está falando através de você. É o Espírito Santo com esse poder agindo e levando a palavra, o conhecimento àqueles que ainda não conhecem. Isso ainda é o dom, é o poder do Espírito Santo agindo, queridos. Estão entendendo isso? Então, o que acontece é que ele, nessa pregação, mais de 3.000 almas se convertem. As pessoas se renderam a Jesus. Pessoas da Frígia, pessoas do Egito, pessoas de Roma, ouviram das maravilhas de Jesus. Eu fico imaginando agora, essas pessoas vão para as suas cidades, queridos, e a semente já foi lá dentro delas. Olha que poderoso que o Espírito Santo fez. Olha que poderoso que o Espírito Santo faz. E ali, dessas 3.000 almas que se rendem a Cristo, com certeza foi dali. O Evangelho foi alcançando outras nações. E hoje nós temos o Evangelho, a palavra de Deus espalhada pela terra. E hoje esse conhecimento chegou até nós. Pelo poder do Espírito Santo. Amém? Então é como eu disse a vocês, eu poderia falar de muitas coisas. Mas eu quero deixar para vocês aqui hoje que o Espírito Santo, ele age na nossa vida e ele quer fazer através de nós aquilo que ele veio, aquilo que ele foi enviado para fazer. Levar a palavra, espalhar a boa notícia, pregar o Evangelho do Reino e ser testemunha de Jesus. Hoje nós temos testemunhas de Jesus em toda a terra. E você está aqui na Ilha da Madeira. E você é uma testemunha de Jesus. Você é uma testemunha daquilo que Jesus fez e faz e realiza nesse lugar. E você vai ser uma testemunha que vai dar essa notícia para outras pessoas. Você vai testemunhar aquilo que Deus está fazendo aqui. Querido, muitas pessoas falam, eu não sei o que dizer, o que falar. Os apóstolos também não sabiam, mas Jesus falou assim, não se preocupe com o que vão falar. O Espírito Santo vai falar através de vós. Mas vocês serão testemunhas daquilo que Deus vai fazer nesse lugar. Daquilo que Deus está fazendo nessa ilha. Amém? Porque o Espírito Santo vai alcançar essa nação para Jesus. Amém? Quantos estão nessa fé? Amém. Em nome de Jesus. E saia daqui crendo, nada é por acaso. Entenda isso. Nada acontece por acaso. É por isso que a Bíblia diz, que nós devemos dar graças em todas as coisas, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Por que Jesus está falando isso? Porque tudo tem um propósito. Tudo tem um propósito. E você vai sair daqui crendo nisso. Amém?
nós vamos ficar de pé, os obreiros já vão preparar, nós vamos cear, né? Nós vamos comer do pão e nós vamos beber do cálice. Esse pão que representa, que simboliza o corpo de Jesus, como nós falamos no início. O corpo de Jesus que foi moído naquela cruz para nos salvar, para nos libertar, né? E que depois desse sacrifício, o próprio Jesus enviaria a promessa do Espírito Santo. E esse é aquele que age em nós e através de nós para anunciar as boas novas do reino de Cristo. Amém, queridos? Deus quer usar cada um de vocês para ser testemunho daquilo que Deus está fazendo. Amém? Em nome de Jesus. E hoje estamos aqui e como eu disse para vocês, nada é por acaso. Estou casado com a minha esposa há 20 anos, vai fazer, né, 20 anos. Tem aqui uma filhota de 17 anos. Né? Olha o propósito de Deus. 17 anos a minha filha. Tem ali também o meu filho, bonito, igual o pai e a mãe também, com 15 anos. Né? Então, A filha é bonita como tu, mas o filho é como não, a filha é bonita igual o pai e a mãe, e o filho é bonito igual o pai e a mãe. Amém? Não haver ciúmes aqui. Tá? Então, queridos, para vocês verem que o plano de Deus é perfeito. O propósito de Deus é perfeito. Quando eu olho para isso, eu olho para muitas situações aqui na igreja que aconteceram e que não é por acaso. De pessoas que estão aqui que não é por acaso. De pessoas que chegaram aqui e não é por acaso. Tem um propósito. O pastor Bruno, eu olho para a vida dele. O que Deus fez? O pastor Bruno saiu do Brasil. O propósito, sabe qual era? O propósito era ajudar a mãe da Denise a cuidar de uma pessoa, do esposo dela que estava acamado. Né? Infelizmente o esposo dela veio a falecer. E o pastor Bruno e a sua família se estabeleceram aqui. Está aqui conosco. Eu acredito que isso é obra do Espírito Santo, pastor Bruno. E claro, tudo que está acontecendo e aconteceu na vida do pastor Bruno, nada foi por acaso, tudo com um propósito. Pastor Nil, a mesma coisa. Vocês que estão aqui, a mesma coisa, o que Deus fez para juntar, para trazer e unir esses propósitos com um propósito maior, que é como igreja, nós darmos continuidade na pregação e no anunciado do Evangelho, da Palavra de Deus, para que a ilha, a nação de Portugal possa continuar alcançando esse conhecimento de Deus. Amém, queridos? Que obra maravilhosa do Espírito Santo. Você vai colocar a mão no seu coração e você vai fazer a sua oração. Porque nós vamos cear. Nós vamos lembrar desse momento tão especial. Do sacrifício que foi feito por nós. Do sacrifício que foi feito por nós. Do sangue que foi derramado na cruz do Calvário. Para que nós pudéssemos alcançar a salvação, a vida eterna. Para que hoje nós pudéssemos ter essa promessa que é o Espírito Santo selando a nossa vida. Para nos levar para o destino final. Porque o nosso destino final não é aqui. O nosso destino final é a eternidade. É a morada eterna com Deus. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos por essa manhã. Nós te agradecemos por esse tempo maravilhoso na sua presença. Nós te agradecemos pelo Espírito Santo que está agindo na nossa vida todos os dias. Nós te agradecemos, Pai, por tudo que o Espírito Santo está fazendo através de nós e apesar de nós. No nome de Jesus, o Espírito Santo continue guiando os passos. O Espírito Santo continue guiando as vidas que estão aqui nesse lugar. As vidas, meu Deus, que hão de vir para esse lugar, ou para o conhecimento da Tua Palavra em qualquer lugar onde a Tua Palavra é pregada de forma verdadeira. Pai, no nome de Jesus, nós oramos nesta manhã.
E nós te pedimos, Pai, que essa nação seja impactada pelo poder do Espírito Santo. Que essa igreja seja impactada pelo poder do Espírito Santo. Que o dom que foi liberado pelo Espírito Santo de pregar, de anunciar o Evangelho, de salvar vidas de pessoas, sejam dadas, meu Pai, a todos que estão nesse lugar. E eles serão testemunhas do Senhor, meu Deus, da paragem de tocar. Eles serão testemunhas do Senhor, meu Deus, do seu trabalho, na sua empresa. Eles serão testemunhas do feito maravilhoso do Senhor. Meu Deus, onde ela colocar os seus pés, onde ela estiver, meu Deus, ela dará testemunho do teu Evangelho, das maravilhas que o Senhor fez e faz. Pai, no nome do Senhor Jesus, abençoa cada pessoa, cada vida que entrou aqui nessa manhã. Elas não entraram aqui por acaso. Tudo tem um propósito. E o propósito, meu Deus, dessa manhã era ouvir essa palavra. Era ouvir essa palavra e ser cheio do Espírito Santo para levar, meu Deus, esse conhecimento, meu Deus, a outros lugares, a outras nações. Levar esse conhecimento aos vizinhos, aos parentes, aos familiares. Para no nome de Jesus, esse poder, o mesmo poder que deu nascimento, que fez nascer a igreja, meu Deus, a primeira igreja, é esse mesmo poder que está sobre esse lugar. É esse mesmo poder que está sobre a igreja Essência. É esse mesmo poder que está sobre as outras igrejas que pregam o teu Evangelho, que anuncia a tua palavra. É esse mesmo poder que está nas nossas vidas. Pai, no nome de Jesus, nós seremos sim duas testemunhas para essa terra, que pregaremos e anunciaremos, meu Deus, o teu plano, o teu projeto para cada vida, para cada pessoa nesse lugar. Esse lugar será impactado, a Ilha da Madeira conhecerá o Senhor. Essa nação será chamada nação feliz, nação bem-aventurada, porque eu creio que o Espírito Santo está fazendo essa obra nesse lugar. Eu creio que o Espírito Santo vai, meu Deus, tocar os corações nesse lugar. E levantarão, meu Deus, pessoas sedentas pelo teu Evangelho, pela tua palavra, e serão alcançados pelo teu poder. No nome de Jesus, eu oro que esse poder do Espírito Santo esteja sobre cada língua, sobre cada nação que está aqui dentro dessa igreja, e que cada uma delas possa ser, meu Deus, testemunha do Senhor, onde ela colocar a planta do pé. Em nome de Jesus, eu te louvo, te agradeço. Em nome de Jesus, Pai, que abençoa, Pai, esse pão, esse cálice, que representa, meu Deus, o corpo e o sangue de Jesus. Nós queremos comer desse pão, desse cálice, lembrando com gratidão, meu Pai, tudo que foi feito naquela cruz do Calvário, tudo que foi feito por nós. Nós comeremos desse pão, beberemos desse cálice, desse sumo de uva, Pai, lembrando que o sacrifício perfeito foi feito para nos limpar, para nos purificar. Pai, no nome de Jesus, abençoa esse pão, abençoa esse cálice, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Você vai pegar agora desse pão, desse cálice. E nós vamos louvar. E nós vamos adorar o Senhor. Aleluia. O Espírito Santo. Aleluia. No oceano do Espírito. A igreja vai navegar nesse oceano do Espírito Santo.
aquele que deixou de falar, aquele que deixou de falar do teu amor. Enche de novo aquele que silenciou, aquele que não abriu a boca mais para falar das suas maravilhas. Enche o Espírito Santo agora, enche de novo, Espírito Santo, enche de novo, Espírito Santo, dessa capacitação. Pessoas que estão dentro da igreja e silenciaram, pessoas que estão dentro da igreja e pararam, pessoas que estão dentro da igreja e não anunciam mais as maravilhas, o poder do Evangelho. Pai, em nome de Jesus, as pessoas não podem se descer, você passa para receber o amor e ensinar a igreja. Sabe, querido, é esse fogo. O mesmo fogo como desceu em Pentecostes. Deus quer fazer esse fogo descer na igreja para incendiar a igreja com os dons do Espírito Santo para anunciar as boas notícias do reino. Sabe, querido, a igreja cristã, a igreja de Cristo, em muitos lugares silenciou, parou de pregar, parou de anunciar as maravilhas. E Deus quer incendiar novamente a igreja. Sabe aquele primeiro amor que você recebeu? Sabe aquele primeiro amor que quando você recebeu e você queria anunciar, você queria pregar, você queria salvar a sua família, você queria salvar a sua cidade, o seu bairro? É esse fogo do Espírito Santo, é esse fogo que Ele quer trazer novamente. É esse fogo que Ele quer trazer novamente. O mesmo fogo que desceu em Pentecostes para avivar a igreja, para levantar a igreja, para pregar, para anunciar o Evangelho de Cristo. Querido, nós vamos cear agora. E você vai cear desejando isso. Desejando isso, buscando isso. Buscando esse avivar do Senhor, do Espírito Santo na sua vida, para você anunciar, para você pregar, para você falar das maravilhas de Deus. Pega o pão na sua mão. Pega o pão na sua mão. Pega aí o pão. Esse pão que representa o corpo do nosso Senhor Jesus Cristo. Pega aí na sua mão. Levante o pão. Pois eu recebi do Senhor, que também os ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, Ele tomou o pão. E tendo dado graça, partiu e disse: este é o meu corpo. Este é o meu corpo, que será entregue em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Coma desse pão. Coma desse pão agora. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado pelo sacrifício que o Senhor fez por nós.
nós lembramos e comemos esse pão em memória do Senhor. E trazendo à nossa memória o sacrifício que o Senhor fez por nós. E trazendo à nossa memória porque o Senhor decidiu, meu Deus, ir para aquela cruz pelos nossos pecados, pelas nossas transgressões. Mas nós fomos curados, nós fomos sarados, nós fomos redimidos. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Porque o Senhor cumpriu o propósito. Obrigado, Jesus, porque o Senhor seguiu o caminho que o Pai tinha determinado. O Senhor foi levado como ovelha muda e não abriu a boca e enfrentou a morte e morte de cruz para nos salvar, para nos ligar ao Pai. Muito obrigado, Jesus. Levante o cálice. E semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice dizendo: e esse cálice agora é a nova aliança no meu sangue. Jesus está dizendo: eu estou fazendo uma nova aliança no meu sangue. É através do meu sangue que essa aliança acontece. Fazer isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Pois todas as vezes que comer desse pão e beber desse cálice, vocês estarão anunciando a morte do Senhor até que Ele volte, até que Ele venha buscar a igreja, até que Ele venha buscar o seu povo. Você estará anunciando a morte do Senhor até que Ele venha buscar a sua igreja. Beba desse cálice agora, querido. Aleluia! Glória a Deus! Obrigado, Jesus! Obrigado, Jesus, porque o Senhor derramou todo o seu sangue. O Senhor selou essa aliança. Meu Deus, não foi com animais. O Senhor selou essa aliança com o teu sangue. Não foi sangue de animal que foi derramado. Foi o sangue do Senhor que foi derramado. O Senhor renovou essa aliança. O Senhor está renovando essa aliança nessa manhã. Vai em nome de Jesus. E nessa aliança que nós temos parte com o Senhor. É na aliança do teu sangue que nós temos parte com o Senhor. Obrigado, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Aleluia. Levante as suas mãos e aplauda Jesus agora. Toda glória, todo louvor, toda honra. É pra Ele que se sacrificou. Foi a cena que se sacrificou por nós. Foi Ele que foi na cruz. Foi Ele que derramou o sangue. Foi Ele. Foi Ele que nos livrou. Foi Ele que nos salvou. Foi Ele. Glória a Deus. Amém, querido? Foi Ele. Foi Ele que nos salvou. Foi Ele que nos alcançou. Toda a honra e toda a glória para Ele. Amém? Glória a Deus. Pode sentar aí, queridos. Cheio dessa presença do Espírito Santo. Cheio dessa presença do Espírito Santo. Querido, você está saindo daqui avivado pelo Espírito Santo. Você está saindo daqui com a presença do Espírito Santo. Você está saindo daqui com o fogo do Espírito Santo. Querido, essa noite eu não consegui dormir. Fiquei incomodado. E Deus me incomodou com essa palavra. Eu fiquei assim, cheio do Espírito Santo, da presença dEle. Querido, e nós não vamos nos calar, porque a promessa foi liberada para os discípulos irem dar testemunho
das maravilhas de Jesus. E eu e você, nós não vamos ser uma igreja silenciosa. Nós vamos ser a igreja que cumpre o propósito de Deus nessa terra. De anunciar, de pregar o Evangelho de Cristo. Amém? Pessoas aqui que silenciaram, que não falam mais do Evangelho. Você vai ser incomodado, querido. Não vai ser pelo pastor, não. Vai ser pelo Espírito Santo. O Espírito Santo vai incomodar você e vai dizer assim: você está muito quieto, você está muito parado, você está muito sossegado. Eu quero te usar, eu tenho um propósito na sua vida. Você não está na igreja para aquecer o banco, para aquecer a cadeira. Você está na igreja porque eu quero te usar. Querido, olha um exemplo que eu dei para você da minha vida. Da minha vida. E talvez você está silencioso. Talvez você está silencioso na igreja, como um crente silencioso. Né? Como um agente 007 na igreja, que não fala, que não professa a sua fé, que não dá testemunho da palavra. E Deus quer que você seja cheio do fogo do Espírito Santo para dar testemunho dessa palavra. O maior propósito da descida aqui do Espírito Santo era preparar essa igreja, esses homens, para anunciar o Evangelho, a palavra de Deus. Amém. E Deus quer uma igreja que faça barulho. Veio como um vento impetuoso o Espírito Santo. Uma igreja precisa estar movimentando, precisa estar fazendo barulho, não é barulho louco, não é barulho louco, é barulho, é movimentando. O pessoal ficou, o barulho, né? Ali o barulho incomodou aquelas pessoas e ali reuniu uma multidão para ouvir aqueles homens o que eles estavam falando. E ali Deus pescou eles, falando ali na língua deles, e eles deram testemunho e eles receberam Jesus. Amém. Querido, a igreja não pode silenciar, a igreja não pode parar. A preocupação de Jesus era que a seara era grande. A preocupação de Jesus era que os trabalhadores eram poucos, mas que ele rogaria ao Pai para enviar mais trabalhadores. A seara está madura lá fora. E Deus quer usar através do Espírito Santo a minha vida, a sua vida, para ser uma fonte que leva essas boas notícias do reino de Deus lá na rua, lá fora. Amém, queridos? Veio poder do alto, desceu. Eles estavam ali alguns dias reunidos. Só que agora eles saem do Senado. E agora eles vão pregando, anunciando. Essa é a função da igreja. Amém? Nós temos falado de não ficar fechado na igreja. É por isso que Deus está trabalhando no propósito que nós estamos fazendo. Querido, nós estamos nos reunindo aqui, eu reunindo com a liderança aqui da igreja. Nós estamos estabelecendo um projeto, porque nós queremos ver essa igreja expandir e alcançar outras vidas lá fora. Amém. Querido, nós vamos começar um trabalho aqui. Eu já tive a oportunidade de fazer, mas vai ser algo muito diferente, algo que vai causar um impacto muito grande aqui nessa ilha. Nós vamos abrir reuniões nas casas. O Evangelho vai chegar através das casas. Querido, é nas casas, o Espírito Santo vai começar a fazer. Pessoas que não têm oportunidade de vir à igreja, ouvir aquilo que você ouviu, vai ter oportunidade de ouvir numa casa. Nós estamos trabalhando nisso já há mais de 4, 5 meses, né, pastor? Mais de 5 meses nós estamos preparando, nós estamos organizando, nós estamos criando estrutura, nós estamos querendo criar algo que leve o testemunho de Cristo em todos os lugares dessa ilha. Nós falamos aqui, queridos, mais de 200. Nós falamos aqui na altura que eu estava falando sobre a unidade da igreja, sobre a comunhão da igreja. 250 mil pessoas nesse lugar. Eu joguei uma estimativa aqui alta de 5 mil crentes. Então a igreja não pode ficar nesse silêncio, ela precisa fazer barulho para que essas pessoas que estão lá fora possam conhecer essas maravilhas.
que essa multidão que não conhece possa conhecer Jesus. Amém, queridos? Eu estou aqui cheio desse fogo, mas eu vou parar porque senão depois você vai tarde para casa. Amém, queridos? Então é isso que Deus está fazendo e vai fazer. Nós vamos nos preparar agora para ofertar, para dizimar. Você vai pegar na sua mão aquilo que Deus... Eu peço desculpa porque quando eu dou essa tosse aqui, sai para vocês que o microfone está aqui perto. Mas nós vamos ofertar a Deus. Você sabe, você contribui, né, com a obra de Deus. Você contribui com a obra de Deus para que o Evangelho cresça nessa cidade e também possa alcançar outros lugares, né? O que Jesus falou? Judeia, Samaria e os confins da terra. Nós temos o projeto de África, né? Mas eu sempre falei, o nosso maior objetivo é fazer aqui também. Nosso maior objetivo é ter algo aqui na Ilha da Madeira que faça também a diferença. Nós contribuímos através da sua contribuição para ajudar famílias que necessitam de alimentos, tá? Aqui na Madeira. E nós mandamos também essa ajuda, esse apoio para Cangandala, onde nós começamos há 5 anos atrás com poucas crianças, já não me lembro agora, não me recordo quantas, e hoje tem começamos com 53 e hoje tem 333 crianças que nós apoiamos e que nós ajudamos lá em Cangandala. Tá? E isso é graças à fidelidade, à generosidade de todos. Amém? É isso que nós colocamos no nosso coração. E nós temos muitos outros projetos para executar aqui na Ilha da Madeira. E Deus está preparando tudo, tá? Assim como está preparando o projeto que nós estamos trabalhando para expandir, para a palavra de Deus alcançar mais vidas, nós estamos também preparando outros projetos para a igreja, para ajudar pessoas, para trazer pessoas, né, dos vícios. Eu tenho um sonho, querido. Eu tenho um sonho desde o início. E aliás, esse sonho a igreja começou com esse sonho. De alcançar aqueles que estão nas drogas, aqueles que estão nos vícios. E nós teremos essa possibilidade. E Deus vai preparar tudo. E nós vamos ter possibilidade de alcançar também essas vidas. Amém? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Essa questão dos tóxico-dependentes, nós já estamos, vai vir agora do Brasil material. Vai vir do Brasil material que nós adquirimos para preparar pessoas, capacitar pessoas. Por isso que eu digo para vocês, a igreja, talvez as pessoas olham, a igreja está, mas está movimentando. Está movimentando. Só que nós estamos criando estruturas. Nós estamos criando estrutura. Alguém consegue ver o alicerce desse prédio aqui? Não, né? Mas existe um alicerce muito bem feito aqui que sustenta essa estrutura. Então nós estamos trabalhando em estruturas que vai fazer com que o Evangelho espalhe na Ilha da Madeira. E nós estamos trabalhando em estruturas para começar a trabalhar com pessoas com vícios. E deixa eu falar para você, tem aumentado muito na Ilha da Madeira. Infelizmente, as drogas sintéticas têm destruído muitas famílias aqui na Ilha da Madeira. Talvez seja uma realidade que você não tenha conhecimento. Mas as drogas sintéticas têm destruído muitas pessoas. Muitas famílias. Só que eu, como pastor, meu coração queima para ajudar. Porque eu já dei testemunho aqui, eu já ajudei um rapaz nessa questão de sair da toxicodependência. Só que é um trabalho de formiguinha, é um trabalho que exige muito, é um trabalho que tem que estar capacitado para fazer esse trabalho. Não pode ser de qualquer jeito, não pode ser de qualquer maneira. Então talvez você me vê falar desde o início da igreja sobre esse trabalho e você pensa assim, esse projeto morreu. Não, não morreu. Ele está sendo estruturado.
E a cada dia Deus vai abrindo o caminho para nós chegarmos nesse ponto. Porque, e outra coisa, não é só agora, a preocupação não é só o vício da toxicodependência e do álcool. Nós estamos com muito problema na nação de Portugal do vício dos jogos. Jogos de todas as espécies. Jogos, vocês não têm, talvez vocês não imaginam, mas tem família já que está sendo completamente destruída em Portugal por causa dos jogos. Talvez você não tenha noção dessa realidade. Um programa de ajuda de toxicodependência que eu mandei o rapaz na altura para o Porto, antes só pegava toxicodependente, agora já abriram espaço para também curar pessoas dos jogos. Para você ver que é uma situação que está expandindo em Portugal. Pessoas com vício que estão sendo destruídas. E a igreja precisa trabalhar. A igreja precisa fazer algo por isso. Então, querido, nós estamos criando estruturas e nós vamos alcançar todos os projetos da igreja. E como que se chega a isso? Se chega a isso com a generosidade, com a fidelidade. O governo não nos apoia em nada para trabalhar e para alcançar esses objetivos. É a fidelidade da igreja que vai nos preparar e nos capacitar para chegar lá. Amém? Amém. Em nome de Jesus. Coloque no seu coração a sua oferta. Ah, pastor, eu não tenho, eu não trouxe. Coloque a mão no seu coração, querido. Tem aqui o MBA da igreja. Quando você faz o depósito, vai direto para a conta da igreja. Amém? Pai, em nome de Jesus, abençoe as mãos que semeiam. Abençoe o teu povo que tem contribuído, meu Pai, para que os alicerces dessa igreja sejam fortificados, para que a obra do Senhor continue avançando nesse lugar. Abençoe, meu Deus, as mãos que semeiam. Pai, no nome de Jesus, que toda a bênção, meu Deus, chegue até a mão deles. A prosperidade, Pai, que o Senhor prometeu, esteja sobre a vida deles, sobre a casa deles, sobre a família deles. Nós oramos e te agradecemos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Pode trazer, querido, a sua oferta. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Toda semente que você coloca, Deus vai abençoar a sua vida. Em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe vocês, meus queridos. Deus abençoe. É a primeira vez? Aqui é a primeira vez? Deus abençoe vocês, tá? Foi um gosto ter vocês aqui. Hoje o culto de Santa Ceia acaba esticando um pouquinho mais, né, pessoal? Mas nós já vamos ficar de pé para ir para casa? Vamos? Tá bom? Se vocês quiserem deixar o nome de vocês aí, fica à vontade, tá? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Queridos, temos aqui a programação, né, da igreja. Sábado, jovens, dia 14. Ponta Gorda vai estar lá. Eles lá, os jovens reunidos na Ponta Gorda, ao meio-dia. Tá bom? E tem também no sábado, dia 28, culto de jovens da igreja. Ah, dia 28. No sábado é dia 14. Dia 28 também será aqui na igreja. Depois, no sábado, dia 21, convívio no Jardim do Lido. Aqui é a programação do mês para os jovens, tá bom? Jovens, continue firme buscando o Senhor. Em nome de Jesus. E ainda hoje eles têm o Google Meet, né, às 20 horas também, em nome de Jesus. Na sexta-feira não perca estudo bíblico às 19h30 e no domingo às 10 da manhã o culto de celebração. Amém? Vamos para casa em paz, cheio do Espírito Santo. E no dia 1 nós temos um convívio, hein? Dia 1 de julho, feriado, lá na Tabua. Nós vamos preparar tudo, boleia, mas eu quero que a igreja possa estar reunida para a gente conviver, para a gente estar juntos. Nós falamos o mês passado todinho sobre a unidade da igreja. A igreja fortalecida na unidade. Amém, queridos?
nome de Jesus, levante as mãos. Pai, graças nós te damos. Leva o teu povo em paz e segurança. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e essa comunhão do Espírito Santo seja sobre todos, desde agora e para sempre. Amém. E graças a Deus. Vão em paz. Deus abençoe todos que estiveram nos assistindo ali também, no corpo, em todos os lugares. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Deixa eu só cumprimentar aqui os visitantes. Vem cá, Thiago. É só tirar? Tá gravando ainda. Não tem como apertar?